Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Com muita alegria, nós novamente nos encontramos aqui para conversar sobre a nossa revista Crescendo na Palavra. Hoje, tratando do tema da lição de número 9, o milênio, um assunto extremamente relevante e importante para o nosso conhecimento da Palavra de Deus, até porque não conhecer a Palavra de Deus redunda em grandes problemas, nos torna vulneráveis a seitas, heresias, falsas doutrinas ensinadas por pessoas maldosas ou incapacitadas para o exercício do ministério do ensino. E falando sobre o milênio, que é o cumprimento da promessa de Deus a Davi, de que o descendente dele reinaria sobre Israel e sobre todo o mundo, que ele se trata de um governo de paz, de justiça, promovido pelo Senhor Jesus Cristo. Bom, o texto da nossa leitura bíblica congregacional é o do livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos 1 a 6. O texto-chave é o versículo 2 deste capítulo, e a verdade teológica que o pastor Alan compartilha conosco diz: se os profetas do Antigo Testamento são reais, suas profecias necessariamente também precisarão ser literais e reais. Se Cristo fez menção ao profeta Jonas quanto à ressurreição que foi real, também no que diz respeito às profecias dadas ao povo judeu de uma terra e um reino obrigatoriamente precisarão ser reais. Pastor Alan Silva Vimar. Bom, na lição do milênio nós aprenderemos a distinção entre a igreja e o povo judeu. Nós também avaliaremos a ressurreição em duas fases e, por fim, abordaremos a questão do milênio em si. Logo no tópico 1, pastor Alan faz questão de nos mostrar que a igreja e o povo judeu são diferentes. Primeiro, porque precisamos lembrar que Jesus veio para Israel, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, diz a palavra do Senhor no Evangelho de João. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, uma vez que Israel rejeitou o Messias, o Senhor Jesus estendeu esse convite a toda a humanidade, formando então o novo Israel, o Israel da nova aliança, como Paulo fala em Gálatas 6, que é a igreja, que é o povo santo, composto por todos os povos, judeus e gentios. O Senhor une todos num só rebanho, como sendo seus filhos. E isso mostra de maneira clara, como no registro de Paulo, em Colossenses 3,11, que o Senhor Jesus Cristo salva a todos, sem nenhuma distinção racial, étnica, social. Ele é o Deus de todos aqueles que creem nele, independente de sua cor, de sua etnia, de sua capacidade financeira ou qualquer outra coisa. E Israel, então, que é o povo da aliança, chamado por Deus através de Abraão, por meio de Abraão, Israel se tornou o povo da aliança, mas que rejeitou o Messias, não foi abandonado por Deus. Deus continua com o seu projeto sobre Israel. E é o que ele revela em Daniel 9, 24 a 27, quando da profecia das 70 semanas, em que ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então, nesse tempo, Deus estará retomando o tratamento com Israel quando da grande tribulação. Bom, essa profecia de Daniel 9, 24 e 27 diz muito claramente que ela é direcionada ao povo de Daniel e à sua santa cidade, isto é, Israel e Jerusalém. Não há nenhuma indicação de que essa profecia se refira à igreja, mas tão somente a Israel. Deus estará tratando com Israel. E durante 69 semanas, Deus cumpriu toda a sua palavra, até que o Messias veio
e o Messias foi tirado, ou seja, ele foi morto, ressuscitou o terceiro dia, mas Israel, antes da ressurreição, rejeitou o Messias, Mateus 27, 25. Então, a partir dali, o Senhor formou a igreja que exerce a vocação de representante do Senhor na terra. E assim a igreja tem feito esse trabalho, né, como o novo Israel de Deus. No entanto, falta ainda uma semana da profecia de Daniel para Israel e para Jerusalém. E quando ela acontecerá? Quando a igreja for tirada da terra e a grande tribulação começar. Deus estará tratando nesse tempo com Israel, visando a salvação desse povo. E aí não há razão para a igreja estar aqui. Bom, em síntese, a igreja não estará presente na grande tribulação porque é o período em que o Senhor estará tratando com Israel e nesse tempo Deus realizará a sua obra, completando, fechando a profecia das 70 semanas. Nesse interim entre a grande tribulação, pouco antes do início da grande tribulação e logo depois da grande tribulação, haverá a primeira ressurreição, que é o tópico 2 da nossa lição. Talvez alguém pense, mas pastor, não são duas ressurreições? Não, é uma ressurreição em duas fases. Assim como Cristo veio em duas fases também na graça, na ressurreição ele virá em duas fases. Como ele veio em duas fases na graça, pastor Euséias? Ora, ele primeiro veio fisicamente, foi visto por todos os homens, pregou o evangelho durante 3 anos e meio, realizou o ministério que o Pai lhe concedeu, entregou sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu. E na sequência, ele veio novamente por meio do Espírito Santo, que é o seu representante legal. E aí ele veio de maneira invisível. Cristo está na terra hoje, mas de maneira invisível, de maneira que o mundo não o identifica e não o reconhecem, senão tão somente aqueles que o têm em seu coração. Assim também será a volta do Senhor. Na sua vinda, ele veio de maneira visível para todos e depois de maneira invisível apenas para a igreja, por meio do Espírito Santo. Na sua segunda vinda será de forma invertida. Ele virá primeiro de maneira invisível apenas para a igreja e ao final dos 7 anos ele virá de maneira visível, todo olho verá e as nações da terra se lamentarão, como a palavra do Senhor já nos ensina, né? Logo será uma vinda em 2 estágios, assim como foi a primeira vinda. E Cristo nosso Senhor virá logo na primeira vinda arrebatar a igreja e logo após a grande tribulação ele virá no segundo estágio dessa primeira vinda para o juízo das nações e para o arrebatamento daqueles que na grande tribulação se renderam a ele, reconheceram a ele como Salvador, como o Messias prometido. Como o texto nos ensina aqui, no Apocalipse 20, versículos 5 a 6, que todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição reinarão com Cristo. Bem-aventurado e santo todo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, pois reinarão com Cristo por 1000 anos, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Bom, segundo a palavra nos informa, haverá 2 ressurreições. A primeira é essa, que eu acabei de descrever para os irmãos, em 2 fases. A primeira fase invisível, a segunda fase visível, de maneira gloriosa. E logo depois, a última ressurreição, que é a ressurreição que terá depois do milênio, a ressurreição do grande trono branco, para o juízo final. Essa ressurreição será uma ressurreição para juízo. E ela está guardada para o final do milênio, para logo após o milênio, quando estivermos prestes a entrar no estado eterno. E por fim, o terceiro tópico, o milênio, né? Após a grande batalha do Armagedon, ao final da grande tribulação,
e o juízo das nações, que o Senhor Jesus julgará as nações, ele vai iniciar o milênio, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra, como Zacarias relata no capítulo 14, versículo 9, parte A do seu livro. Aqueles que permaneceram vivos após o período da tribulação, bem como aqueles que morreram, ressuscitaram para o julgamento das nações, Apocalipse 7, 9 a 15 fala isso, e Apocalipse 20, versículos 4 a 6, ou seja, todos os que não se prostraram diante da besta, mas que mantiveram-se fiéis até o fim ao Senhor Jesus, estes serão absolvidos da condenação eterna e adentrarão como recompensa pela fidelidade a Jesus Cristo ao reino milenar. Todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, assim bem como as nações amigas de Israel. Bom, este reino não é um estado eterno ainda, é um cumprimento de uma promessa de Deus a Davi, e lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e esse reino será também temporal, por isso 1000 anos. Logo após esse reino, nós adentraremos ao estado eterno. Uma prova disso é que mesmo no período milenar haverá desobediência por parte daqueles que restaram das nações vencidas, aquelas nações amigas que no julgamento das nações poderão entrar no reino milenial por sua amizade histórica com Israel, terão de Deus essa recompensa. Elas, vale a pena lembrar, são nações não regeneradas, pessoas que não se converteram, não se regeneraram, e a gente não sabe se elas terão ou não a oportunidade de salvação no milênio, porque sobre isso a Bíblia simplesmente se cala. Porém, dessas nações haverão pessoas rebeldes, pessoas que estarão ainda descontentes com o reinado de Cristo, e eles enfrentarão o juízo como consequência do seu pecado. O profeta Isaías diz, em Isaías 65, no versículo 20, que naqueles dias, se as pessoas morrerem com 100 anos, será dito que morreram muito jovens, porque o pecado será virtualmente banido. E como é o pecado que proporciona a morte, e Cristo estará reinando com justiça e tudo, o pecado terá uma escala muito menor. E como terá uma escala menor, as pessoas viverão muito tempo, obviamente, porque já que é o pecado que produz a morte, quanto menor a escala de pecado, mais longo o tempo de vida. Porém, haverá pessoas que pecarão e por isso morrerão, talvez com 100 anos, um pouco mais, mas o texto de Isaías diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, versículo 20. Ora, é muito importante entender que o Senhor está mostrando às nações o quanto o seu reinado é justo, o quanto ele é justo, misericordioso e bondoso. Mas veja que mesmo diante de um reinado justo, as nações amigas de Israel, ao final do milênio, ainda serão seduzidas por Satanás, porque Satanás será solto no final do milênio, sairá a seduzir as nações, e elas ainda ouvirão Satanás e se rebelarão contra o Senhor. Por que então o Senhor permite que as nações amigas entrem no reino milenial? Para que fique claro para toda a humanidade que não importa o quão próximo do governo de Deus ele esteja, o quão beneficiado pelo governo de Deus ele esteja, se esta pessoa não for regenerada, não for nascida de novo e não estiver aliançada com Cristo, ela ainda assim se rebelará contra o Senhor, ouvindo a Satanás. O milênio será esse governo maravilhoso do Senhor, ele será também uma prova de que a humanidade sem Cristo sempre será rebelde ao Senhor. A triste realidade da nossa condição pecaminosa. Bom, nossa lição demonstra com clareza o que a Escritura ensina acerca do milênio, o governo do Senhor sobre toda a terra, em cumprimento à sua palavra. O milênio vai ser um período de prosperidade, paz, alegria, por meio do justo governo de Jesus, o Filho de Deus. Porém, quando Satanás for solto, as nações ainda o ouvirão e se rebelarão contra o Senhor,
e haverá a última guerra da história da humanidade, que é também chamada ali de Gog e Magog, talvez como uma referência àquela que antecede o arrebatamento, e logo após então instaurar-se-á o grande trono branco e o juízo final. Porém, isso é uma história e uma lição para mais à frente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.